Fala pessoal, Adriano Andrade da Zap Comercial Eletrônica Zatec, trazendo mais uma novidade para vocês. Um lançamento, um novo medidor de campo, tá? Com duas funções, é o ZMC23TC. Medidor de campo aí para os dois padrões ISDBT, que é a nossa TV digital brasileira, e o DVB-C, né, que é nossa TV a cabo aí, tá? Padrão NET aí, por exemplo, e muitos outros modelos de equipamentos nessa área, tá? E hoje eu vou estar apresentando para vocês aí um novo medidor de campo Zatec, o ZMC23TC, tá? Um medidor de campo aí com dois padrões, né? A gente aí pode trabalhar com ISDBT, que é a nossa TV digital terrestre no Brasil, tá? Nosso padrão de TV digital terrestre, e também com DVB-C, é o padrão utilizado aí em TV a cabo, certo? Então, nosso medidor vem nessa caixa, tá? Uma caixa bem bonita, bem resistente. Vou mostrar para vocês aí o que tem dentro do nosso kit primeiro, né? Apresentar aqui o nosso produto, tá? Primeiro item aqui de grande importância, né? Manual de instruções do equipamento, tá? Manual de instruções do equipamento totalmente em português. Vai ficar fácil para todo mundo aí entender o funcionamento do equipamento, tá? Totalmente em português. Nosso medidor de campo aí, ó, vem num case, tá? Para proteção do equipamento. Nosso medidor de campo. O kit também tem aí um carregador de parede, tá? 110/220 automático, bivolt automático, de carregar a bateria do nosso equipamento. Tem também aí como acessório um cabinho carregador para você usar no carro aí, tá? Veicular. Então você consegue usar lá na tomada 12 volts lá do seu carro. E consegue também carregar o equipamento. E uma cinta, tá? Para você conseguir fixar o equipamento aí. Vai trabalhar em altura, por exemplo. Consegue colocar aí no pescoço aí a cinta e ficar com o equipamento aí protegido, tá? Para evitar quedas aí. Então você acopla a cinta no case dele, tá? Gente, agora aqui, ó, com o nosso equipamento em mãos, vamos conhecer um pouquinho dele, tá? Então, um medidor de campo aí com duas funções, para ISDBT, né, nosso padrão de TV digital terrestre, e também para DVB-C, que é TV a cabo, tá? Por exemplo, aí o sinal da NET, tá? Então, é uma ferramenta indispensável no dia a dia aí do instalador, tá? O pessoal que trabalha aí com antena coletiva predial, antenas de modo geral, tá? Para o pessoal aí também de laboratório, engenharia, parte de testes, uma ferramenta indispensável, tá? E principalmente é uma ferramenta de ter um custo muito bom, tá? O preço é muito bom referente a alguns outros equipamentos de mercado. Ligando o equipamento aqui. Bateria desse equipamento, uma bateria de íons de lítio, tá? Uma bateria moderna, boa duração, uma bateria aí que tem autonomia aí próxima de 3 horas, tá? De duração aí. Isso, né? Você vai usar o equipamento aí para fazer sua instalação, tá? Para fazer a aferição do nível de sinal e você vai desligar, né? Então são 3 horas de funcionamento direto, tá? Podemos dizer assim. Então uma bateria que dura, que tem uma duração, uma autonomia boa, tá? O carregamento leva também cerca de 3 horas, então ela tem uma carga rápida, tá? 3 horas aí de carga aí, estando com a bateria praticamente descarregada, né? Não precisa deixar zerar ela, mas aí 3 horas ele já está com 100% de carga aí para trabalhar novamente, tá? Então um equipamento robusto. Aqui a gente vai conseguir analisar a potência de sinal recebida, tá? A qualidade desse sinal, que é muito importante. Então a gente vai entender até um pouquinho aqui, além das funções do equipamento, como é que a gente faz a aferição de sinal, tá? Para entender aí o uso do equipamento. Vamos analisar aqui as funções do equipamento. Primeira função de medição, tá? A gente vai falar de todas elas aqui. Função medição é aqui que você faz a aferição de sinal, tá? Aqui que você vai ver como é que tá a potência lá do sinal da antena, tá? Como é que vai estar a potência de cada canal em específico, tá? Aqui que você vai analisar a qualidade dessa modulação. A gente está falando de um sinal digital, né? Então você tem que analisar a qualidade de modulação, que é o nosso MER, tá? Nosso MER, nosso BER,
tá? E outras coisas. Segunda função, varredura automática. Esse equipamento ele consegue, né, fazer uma busca automática, né, dos canais. Então você vai simplesmente conectar o cabo nele e você vai apertar a varredura automática, tá? Tanto em ISDBT como lá no DVB-C, que é para TV a cabo, também tem a função de busca automática, tá? Então nós vamos entender muito bem isso daí. Lista de canais, né? Depois que você já fez uma busca de canais no equipamento, você consegue olhar essa lista de canais completa, tá? Ele vai armazenar os dados desses canais. Então você não vai precisar ficar fazendo varredura novamente, simplesmente acessar, né, a frequência, o canal específico que você quer testar, tá? Espectro, análise de espectro, tá? Te mostra um gráfico aí dos canais, das frequências específicas. Multicanais, a gente vai aprender também aí, né? É uma forma de você visualizar, né, ao longo aí da banda de transmissão todas as frequências simultaneamente. E aí vai mostrando aí a potência de sinal, né, e a qualidade de sinal em cada portadora. Tá? Isso é bom para você fazer uma mediana, para você tirar uma média ali do alinhamento da antena, do posicionamento dela e não deixar um canal perdendo, o outro ganhando, né? Basicamente conseguir nivelar o nível de potência e qualidade de todos os sinais. E a última função que é configurações de sistema, tá? Que a gente consegue mudar a função do equipamento, por exemplo, entre ISDBT ou DVB-C, que é o TV a cabo, tá? E outras coisas. Configurações de sistema. Primeira função do equipamento, vamos dar uma passadinha aqui em medição. É uma simples navegação, tá? Você tem os botões direcionais aqui. Então você consegue simplesmente navegar aqui, direita, esquerda, para cima e para baixo, tá? E o OK para entrar na função. Então é muito simples. Então vamos entrar aqui na função medição, tá? Eu já estou com a antena conectada aqui, uma antena TV digital, né? Uma antena UHF e SDBT. Então vocês podem ver aqui que já está conectada, a antena já está posicionada. Então nesse momento aqui, essa frequência, né, 665.143 MHz, já está me dando um nível de sinal aqui e qualidade ok, 100%. Tá? Então vocês analisam aí, o que é importante no ISDBT, né? É importante a gente saber a potência de sinal, né, que é a intensidade do sinal que está chegando. Tá? Minha antena não vai funcionar direito se não tiver potência, ok? E além de potência, muito importante estar com a qualidade da modulação dentro dos padrões que o ISDBT pede, tá? Para quem não sabe, existe uma norma BNT no Brasil, tá? Que é a NBR 15604 de 2007. E essa NBR, basicamente, ela dita, né? Ela diz aí como é que tem que estar o nível de sinal para uma antena ISDBT, uma antena de TV digital. Diz como é que tem que estar a potência mínima, tá? Ela te fala qual que é a qualidade de modulação mínima que esses canais têm que ter. Então, foi feito um estudo de engenharia, né? Quando se criou o ISDBT aqui, se implantou o ISDBT aqui no Brasil. E a gente sabe que tem, né, uma aferição correta da antena. Então, por exemplo, para qualquer canal de TV digital, você tem que ter uma potência mínima para que a televisão, né, consiga demodular os canais e exibir imagem e áudio em perfeitas condições, sem travar, sem congelar, tá? E a norma diz o seguinte: a potência de sinal mínima, por exemplo, na unidade de medida dB milivolt, né, o dBmV, ela tem que ser no mínimo 32 dBmV, tá? E no máximo 89, entendeu? Então você não pode ter nem menos nem mais, tá? Não pode saturar o sinal também. Ok? E as taxas de modulação, né, que é a nossa qualidade do sinal, que é muito importante, tá? Não adianta você ter potência de sinal em TV digital, mas você não ter qualidade desse sinal, tá? Não vai funcionar. O sinal degradado vai ter aquela imagem congelando, tá? Então não vai funcionar. Então, além de potência, você tem que ter qualidade. E qualidade de sinal em TV digital, e a gente vai ver lá também que dentro do DVB-C é muito próximo disso, a gente chama de MER, tá? A gente tem o MER, que é a qualidade de modulação, a gente tem o C sobre N, né? Que é a relação de sinal-ruído, tá? Então, para um canal digital, esse MER ele tem que estar no mínimo em 19 dBs, tá? Se você não manter
um canal no mínimo com 19 dBs de MER, vai ser um canal que vai ficar congelando, a imagem travando. Isso não vai funcionar, ok? É muito comum você conseguir ajustar a antena e deixar os canais ali com 25 dBs de MER, chega a 30, entendeu? É comum chegar, tá? Depende do estado que você trabalha, depende do local onde a antena está sendo instalada, né? Você tem que procurar o melhor posicionamento aí, né, das torres transmissoras para conseguir pegar esse sinal, tá? Mas tem que deixar isso configurado dentro de uma margem mínima aí, né? Qualidade de modulação, no mínimo 19 dBs. Tá? No mínimo 19 dBs para qualidade de modulação, tá? Quanto mais você conseguir, melhor, tá? Vai ser comum chegar aí a 30, 31 dBs em locais onde você tem uma grande porcentagem de sinal, né? Você está mais próximo das torres de transmissão, né? E caso você não consiga uma qualidade tão boa, né? Aí você, como instalador, é quem vai dimensionar, né, a sua antena. Você vai precisar de um amplificador, você vai trabalhar suas tomadas, né? E por aí vai, trabalhar suas atenuações, ok? Basicamente é assim que funciona, tá? Então, potência de sinal, no mínimo 32 dBmV, tá? E no máximo 89, ok? Então, basicamente é assim que funciona. Então, se eu consigo ajustar a minha antena, deixar na potência requerida, né? Dentro de 32 até 89 dBs no máximo aí, e minha qualidade de modulação no mínimo 19 dBs, certeza que vai funcionar, tá? Que vai funcionar. Então qualquer ponto de televisão vai funcionar dentro dessas características. Lógico que você vai procurar sempre o melhor sinal, tá? Então dá pra gente entender aqui que em nenhum momento a gente viu imagem. A gente falou de imagem? Não, a gente só trabalhou com medida de sinal. Então o equipamento ele não vai te mostrar a imagem, e nem precisa, tá? Porque se você deixou o sinal calibrado dentro dessas especificações, vai funcionar. Pode colocar um ponto de TV lá e testar, vai funcionar, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é que com uma ferramenta de baixo custo, também é possível, tá? Fazer o alinhamento aí, fazer aí toda a instalação e deixar isso muito bem certificado de que vai funcionar. Você não precisa ver a imagem, entendeu? Você não precisa investir, de repente, num equipamento bem mais caro, que faça demodulação de imagem, entendeu? Você não precisa, tá? Simplesmente fazendo a instalação da antena, deixando dentro dos parâmetros corretos, vai funcionar, tá? Então isso aqui é uma ferramenta de baixo custo, tá? Que atende à necessidade de você, que é instalador de campo aí no dia a dia, tá? Você aí que é de laboratório, né? Que trabalha na área de desenvolvimento, tá? Pesquisa e desenvolvimento, tem que fazer teste com antena, medir níveis de sinal, tá? É uma ferramenta muito interessante. Só uma pequena correção. Quando estávamos falando da potência de sinal na antena UHF e SDBT, eu disse que seria no mínimo 32 dBmV e no máximo 89. Mas na verdade, o nosso medidor trabalha em dBmV, tá? dB milivolt. Então, para esta medida, né, segundo a norma, diz que um ponto de antena, tá, de TV digital, o mínimo de entrada tem que ser menos 28 dBmV, ok? E o máximo de entrada em dBmV seria 29 dBmV. Então, só corrigindo, tá? Eu falei no vídeo em relação a dBUV, que era 32 no mínimo e no máximo 89. Nosso medidor mede em dBmV. Então, o mínimo de potência de sinal na antena UHF SDBT é menos 28 e o máximo 29. Só essa pequena correção para ficar correto. Então, nosso equipamento mede em dBmV. Mínimo 28 e no máximo 29, ok? Então, nessa tela de medição, na função medição, é onde a gente consegue analisar como é que está, né? As propriedades aí da minha frequência, do meu canal, né, do meu transponder, tá? Em SDBT aqui, por exemplo, nesse momento nós estamos no canal 18, que é a Globo, 497.143 MHz. Então, nós estamos verificando a potência de sinal, tá? Em 0,3 aí, 0,3 dBmV, dB milivolt. Nosso medidor, ele faz as medidas, né, na unidade de medida dBmV. Nós temos também unidades em dBm, em dB microvolt, que é o dBUV, e o dBmV.
o nosso medidor faz apenas dBmv. E segundo a norma, em dBmv, a potência mínima de entrada, tá, para um ponto de antena de TV digital, ela é de menos 28 dBmv, no mínimo, menos 28. E no máximo 29 dBmv. Nós não podemos também saturar o sinal, senão não vai funcionar. Então, nosso medidor trabalha em dBmv. Potência mínima, menos 28 dBmv e no máximo 29 dBmv, milivolt. Qualidade de modulação é o MER, que tem que ser aí acima de 19 dBs, tá? No mínimo 19. Se tiver abaixo disso, certeza que a antena digital vai começar a quadricular a imagem, vai começar a congelar a imagem. Então não vai demodular com eficiência. Então a gente tem que manter um padrão, né? A norma diz que o nosso MER, nossa taxa de modulação aí, né? O MER está muito próximo da relação de sinal-ruído, né? Que é o C sobre N. Então nós temos que manter aí o nosso MER no mínimo aí em 19 dBs. É comum deixar em 25, 26, tem pontos que vai funcionar próximo aí de 30, 31, tá? Depende muito da localização onde você está, do estado onde você está, se você está próximo ou não da torre de transmissão, TV terrestre, tem muita variação de sinal em relação a isso, tá? Então você precisa dar o posicionamento correto da sua antena. Conecta o cabo da antena, né? Seleciona um canal que você acha ideal para ajustes, e aí você vai fazendo os seus ajustes laterais, né? O seu azimuth da sua antena, você vai equalizando e vai olhando a mudança de sinal. Potência, né? Vai ajustando aí os níveis de potência, ajustando aí as taxas de modulação, até chegar dentro do que a norma especifica. Estando dentro disso, você trava a sua antena e é certeza que vai demodular. Em nenhum momento a gente analisou aqui questão de ver imagem ou escutar som. Deu para entender? Que com um medidor de baixo custo, né, que tem um preço muito menor do que os outros modelos que são mais completos, você consegue fazer o mesmo tipo de serviço e certificar que aquele ponto realmente vai funcionar. Tá? Então esse medidor realmente funciona, é um medidor dentro das medidas aí do que o padrão de TV digital estabelece. Ok? Só para reforçar o que nós estávamos falando, eu estou com a norma aberta aqui, tá? A norma para TV digital terrestre aqui no Brasil, que é a NBR 15604 do ano de 2007. Então ela diz o seguinte, né? Eu falei aí, existem, né, 3 tipos de medidas, né? Que seriam o dBm, o dB microvolt, que é o dBUV, e o dBmv. Nosso medidor trabalha em dBmv apenas, tá? Você não consegue trabalhar nas outras, tá? Então ele fica dentro do padrão dBmv. Então a norma é muito clara e ela é bem simples. Ela diz aí, ó, o nível mínimo de entrada, tá, de um receptor. Então é o nível mínimo de sinal que você tem que deixar lá na tua antena, tá? Ele tem que ser no mínimo em dBmv, né, no caso do nosso medidor, no mínimo menos 28 e no máximo 29, tá? Para as outras medidas você vê aí. Então, você tem que deixar sua antena, né, a capacidade da sua antena, do seu sistema aí, da sua prumada de antena coletiva, TV digital, ela tem que entregar em cada ponto, no mínimo, essas medidas. E aí você vai equalizar o nível da sua antena, dependendo da quantidade de pontos, tu vai trabalhar o teu amplificador, tá? Tu vai equalizar seus taps aí, suas tomadas, para fazer suas atenuações, porque o sinal não pode ficar nem muito forte, nem muito fraco. Né? Basicamente é assim que é feito, né? Dimensionamento de prumada. Então você não pode saturar o sinal, ele não pode ficar também muito fraco. Então, para isso, a gente tem a questão de ajustes, né? Temos aí a parte de ajuste de amplificação, a parte de tomadas para atenuação e por aí vai. Próxima função é a nossa função de varredura automática. Tá? Vamos imaginar aqui que compramos um equipamento novo. Vou plugar a antena, né? Não tem nenhum canal ainda na memória, nada cadastrado. Tá? Eu estou fazendo uma instalação nova lá de uma antena. Então, eu não sei como é que está a minha antena, né? Não sei qual que é o posicionamento, não sei nível de sinal nenhum. O que eu vou fazer? Vou plugar o cabo da antena e vou apertar aqui, ó, varredura automática. Aí vai perguntar, você deseja mesmo fazer uma nova busca, né, de canais? Sim. Pronto. O equipamento já vai iniciar a varredura, vai procurar todos os canais disponíveis no transponder, tá?
Depois que ele termina de fazer essa busca, aí é que você começa a ajustar a sua antena. A gente tem que voltar lá naquela tela de sinal, né? Onde a gente viu que mostra lá o nível de potência de sinal. E aí tu vai selecionar um canal específico, né? Normalmente o pessoal aí de instalação sabe canais mais fortes, mais fracos, e usa alguns canais como parâmetro aí, né? Para poder conseguir fazer o posicionamento da antena. Então depois que ele faz toda essa busca, você seleciona um canal para poder fazer teste e começa a alinhar a sua antena, tá? Então com a antena lá solta ainda, né? Tu vai começar a dar direcionamento nela, tá? Vai trabalhar aí seu ajuste lateral, né? Seu azimuth, e aí você vai olhando os níveis de sinal, né? Vai deixar ali a potência dentro do especificado, tá? Vai deixar aí a qualidade de modulação, o MER, né? BER dentro do especificado. Basicamente assim que você consegue encontrar o melhor ponto de ajuste para a antena. Agora, a próxima função é a lista de canais. Já que eu fiz uma autobusca, agora eu posso olhar, né, o que eu encontrei, tá? Então entrando aqui, né? Entrando aqui na função lista de canais, você vai ver aqui, ó, todos os canais, tá? Toda a banda de transmissão aqui de TV digital nesse momento que foi encontrado, todos os canais, ok? E a partir disso você consegue olhar canal por canal, tá? Por exemplo, eu entrei na lista de canais aqui. Vou procurar o canal 18, que é a Globo São Paulo, tá? Eu estou em São Paulo nesse momento. Canal 18, Globo São Paulo. E aí, frequência 497.143 MHz. Entrei no canal, tá? Então tá aqui, ó. Essa é a Globo São Paulo nesse momento. E aí a gente está vendo aqui nossa qualidade de modulação, ó, próxima de 30 dB ali, ó, 28, né? Ela oscila um pouco, isso é normal, tá? A transmissão, ao longo da transmissão, isso tem uma pequena oscilação. E o MER tá aqui em 29, 28, em alguns pontos de pico eu acho que bate até 30, isso, bateu 30, tá? Então você vê que é uma antena que está 100% equalizada, tá? A qualidade de sinal aqui está 64%, mas o sinal, né, a potência de sinal nesse momento, ela está em 64%, mas o mais importante, a qualidade de sinal. Qualidade de sinal é MER, é BER, tá? Então, qualidade de sinal está 100%, porque o MER está lá em cima. Vai funcionar uma antena dessa? Vai, pode colocar na televisão lá que você vai demodular na hora, tá? Então é isso. Se você se basear pela potência de sinal, pela qualidade de modulação desse sinal, não tem como ter erro, tá? Vai ser uma antena assertiva. É uma ferramenta profissional, tá? Uma ferramenta que vai te profissionalizar mais ainda, tá? Você vai poder deixar explicado para o teu cliente que sua antena realmente está alinhada, tá? Você pode até fazer um relatório, né, com esse tipo de imagem e mostrar os padrões de sinal. Próxima função é a função de espectro. Vou entrando aqui com OK nela. A função de espectro, basicamente, ela te mostra o quê? Ela vai te mostrar, né, um gráfico aí, né, das portadoras de sinal, tá? E isso, se você analisar esse gráfico, você vai conseguir ver o quê? É um gráfico que, em relação ao tempo, ele te mostra aí a potência de sinal, tá? A potência de sinal na sua portadora, tá? Então, basicamente, o gráfico ele te mostra o que foi feito lá atrás, né? Na função te mostra lá os níveis de sinal, que é potência de sinal, que é a qualidade de MER, de BER, tá? O gráfico ele está reproduzindo isso. Então é interessante, até para o pessoal também de engenharia, né? Precisa fazer um relatório, você tem como conseguir ver uma imagem dessa, né? Ver a parte gráfica desse espectro. Próxima função seria a função multicanais. Essa função é bem interessante. Vou entrar nela aqui, tá? Dando um OK aqui no nosso direcional. Essa função ela é muito interessante, tá? E muito útil. Por quê? É uma função que consegue te mostrar como está a potência de sinal e a qualidade do sinal em todas as portadoras simultaneamente, em todos os canais simultaneamente. E para quem faz instalação aí sabe que em algum momento, né, dependendo do local da região, pode ser que alguns canais eles tenham uma qualidade de sinal mais baixa, tá? E você precisa equalizar isso, porque você não pode ter um canal lá com 100% e o outro com 10%, porque aquele canal não vai funcionar, vai ficar travado, tá? Não vai demodular. Então, é interessante que você faça um alinhamento, um balanceamento desses canais, para que todos os canais funcionem, entendeu?
Então, essa função é específica para isso, porque você consegue navegar por ela e mostrar canal por canal, portadora por portadora. E aí eu consigo ajustar minha antena e deixar aqui um nivelamento básico para todos os canais, para que eu não ganhe, né, nem perda, para que eu não ganhe nenhum e não perda no outro. Basicamente é isso. Então eu consigo ter uma relação ali de fazer uma média desse sinal e deixar todos os canais com o mínimo de sinal necessário para que todos funcionem, tá? Porque eu não fico com aquele problema de canal que não funciona, que não abre, tá? Então essa função é muito boa para isso. Configurações de sistema. Vou entrar lá em configurações de sistema. Nessa tela, basicamente, nessa função, né, a gente seleciona aqui qual que é o tipo de modulação. O que eu vou fazer com o meu equipamento? Eu vou usar ele em SDBT ou eu vou usá-lo em DVB-C? Tá? Então você escolhe entre ISDBT e DVB-C. Tá? É aqui que eu seleciono qual que vai ser o tipo de sinal que eu vou estar trabalhando com o meu equipamento. Uma das funções dessa função, tá? Então eu também escolho aqui se eu quero que o bip do equipamento, né, se o sonoro dele fique funcionando, se é ligado ou desligado, o tempo de desligação do meu equipamento, tá? Depois que eu paro de usar meu equipamento, se eu não desligar, ele se desliga sozinho. Então aqui eu posso fazer um desligamento automático e escolher, tá, alguns tipos de tempo para isso. Por exemplo, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Basicamente é isso. E aí eu não corro o risco de deixar meu equipamento ligado porque eu esqueci e acaba a bateria, entendeu? Idioma, tá? Você tem algumas opções de idioma entre inglês e português. Tem uma função também de reset de fábrica, se eu precisar resetar meu equipamento. De repente eu quero apagar os canais, né, que eu tenho aqui armazenados da última varredura. Então eu posso vir dar um reset de fábrica e reiniciar o equipamento. Apesar que toda vez que eu refaço uma autoprogramação, uma autobusca, eles se apagam, né? Acaba que a nova autobusca passa por cima daqueles que já estavam cadastrados, tá? E aí mostra para mim também aqui qual que é a versão de hardware e versão de software do equipamento, tá? E já está na versão atual, tá? A versão mais atual, a versão mais eficiente do produto. Então, para a função ISDBT, que é o nosso padrão de TV digital, é isso. Tá? A gente passou aí por todas as etapas, por todos os menus para utilização no modo TV digital terrestre, o ISDBT. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho também em DVB-C, tá? Que é o padrão aí para TV a cabo, por exemplo, a NET, entendeu? Vamos aí ver como é que faz também a aferição nisso. Então, como que eu mudo lá para o modo DVB-C, né, que é TV a cabo? Tá? A gente está nesse momento na função ISDBT. E aí, a gente vai lá na onde? Vai lá em configurações de sistema, tá? Entra em configurações de sistema. E aí a gente tem aqui ISDBT, tá? Em amarelinho aqui. Vamos apertar aqui um OK e vamos trocar. Vamos lá, DVB-C, tá? Então, nesse momento, o equipamento já está operando no modo DVB-C, no modo TV a cabo, modo NET. Na função DVB-C, que é TV a cabo, basicamente funciona da mesma forma, igual a gente viu lá no SDBT. Então você tem aí a função de medição, que é essa tela onde a gente apresenta a frequência do canal que você está testando, né? E aí tu vai analisar a potência do sinal, tu vai analisar a qualidade da modulação, que é o MER, que é o BER. Tá? Em DVB-C, que é o TV a cabo, funciona da mesma forma também. Apenas alguns parâmetros podem mudar, tá? Por exemplo, potência de sinal, existe um outro parâmetro para isso, a qualidade de modulação, existe um outro parâmetro a se seguir, tá? Basicamente, muda apenas o nível de sinal, o nível de qualidade de modulação que precisa ter num ponto específico, tá? Então, aprender a medir DVB-C é fácil também. Tá? A gente vai ver um pouquinho aqui, mas basicamente só muda aí o nível de sinal de potência que você tem que ter, né? Vai ter o parâmetro específico lá para a parte de DVB-C também. Existe norma para isso também. No momento eu estou aqui no canal 27, né? 243 MHz é a minha frequência. Em DVB-C, TV a cabo, é o sinal da NET aqui, tá? NET São Paulo. Então a gente tem uma potência aí nesse momento de menos 0,4 dBmV, tá?
o CN, que é a nossa relação de sinal ruído, 33.2 dB, tá? Modulação 256 QAM. Nosso MER está em 39.8 dB, tá? E o BER 1.0 expoente aí menos 7, tá? Para quem sabe, em DVB-C, para quem não sabe, em DVB-C, a qualidade de modulação ela está muito boa, próxima aí dos 39, 40 dB, tá? Então, basicamente, é um nível de sinal em DVB-C mais comum aí de ser testado. E aí, em canais altos, canais baixos, né? O pessoal que trabalha com DVB-C sabe que ele seleciona aí uma frequência mais alta, um canal mais baixo, né? E aí consegue saber aí se o intervalo de tudo isso está ok, tá? Então, em DVB-C, a gente analisa aí como é que está a taxa de modulação. Nesse momento aí está em 39 dB, oscilando aí a próximo de 40. O bit erro, ele tem que estar sempre baixo, tá? Sempre aí abaixo de 1 ponto expoente menos 7, tá? Bit erro é o tanto de dentro dessa transmissão digital, o quanto você tem de deficiência no sinal, né? De degradação, o bit erro. É uma transmissão digital, então o bit erro é o quanto você tem de degradação desse sinal que está sendo modulado, tá? Então ele sempre tem que estar muito baixo, ok? Perto dessa margem. E aí, você sabe que se a modulação está dentro do padrão, o bit erro ele vai estar baixo, entendeu? É uma coisa que é meio que proporcional, né? Se eu subo minha modulação, meu bit erro abaixa, porque a modulação tá boa, sinal que o tanto de defeito nesse sinal digital é muito menor. Tá? Assim serve lá para o ISDBT também. Quando eu tenho um nível de modulação alto, significa que os meus erros, né, minhas taxas de erros estão baixas. Tá? E aí dentro também de DVB-C nós temos o symbol rate, né? Que é a nossa taxa de símbolos aí dentro dessa transmissão. Ok? Então, basicamente, é assim que funciona a parte do DVB-C, tá? A gente consegue analisar a potência de sinal e a qualidade de modulação desse sinal em medida direta, né? Em medida direta. Então, o pessoal aí que faz instalação e manutenção em TV a cabo, isso é uma ferramenta essencial, tá? Para você analisar aí como é que está a qualidade da sua modulação, basicamente. Como é que está a potência de sinal chegando no cabo. Próxima função é a varredura automática. Aqui eu também consigo fazer uma busca automática de canais em DVB-C, tá? Em TV a cabo. Então simplesmente eu conecto o cabo da antena, né, e faço essa autobusca. Em DVB-C é um pouquinho diferente, né? Porque lá em ISDBT a gente viu que quando a gente faz a autobusca, a gente acha os canais que eu tenho na antena, mas aí depois eu vou lá analisar como é que está cada canal, né? Como é que está a potência, como é que está a qualidade desses canais, né? E aí eu consigo movimentar a minha antena e aí eu sei se o canal tá bom ou ruim, né? Eu consigo ajustar por ali. Agora em DVB-C não, né? O pessoal que faz instalação sabe que o sinal já vem de uma central de distribuição, né? De um redende, vem pela rua, né? Vem passando pelos seus amplificadores. E aí já é diferente. Quando você tem um problema de sinal baixo, tu tem que conseguir equalizar de uma outra forma, né? Mas em DVB-C ele é muito eficiente, tá? Então, principalmente o pessoal que faz instalação residencial do DVB-C, tá? Então, terminamos aqui nossa varredura. E aí, da mesma forma que é lá no ISDBT, aqui na versão do DVB-C, que é para TV a cabo, você vai lá em lista de canais depois. E aí eu consigo olhar todas as frequências, todos os canais que o meu medidor baixou e encontrou, né? Tá? Vou pegar uma frequência em específico aqui. Por exemplo, aqui em São Paulo a frequência de 111 MHz é muito comum para teste de canal DVB-C, tá? E aí, abriu o meu canal. Tá aqui, potência de sinal, ok. Minha taxa de MER tá lá, ó, 38. Para DVB-C é comum aí tá 38, 39, 40. Bom. O equipamento consegue me mostrar aí, né? Como é que tá a taxa de potência de sinal que tá chegando naquele ponto de TV. Como é que tá a minha taxa de modulação, como é que tá meu symbol rate, que tipo de modulação que é. Aí tem sinal e qualidade, tá? Então, o equipamento completo, são duas funções, equipamento para ISDBT, que é a TV digital terrestre, né, nosso padrão de TV aberta aqui no Brasil, e para TV a cabo também. Então, você tem dois equipamentos em um, tá? Dois equipamentos em um, com custo muito mais baixo
do que um equipamento de mercado que promete demodulação, que mostra a imagem. Então é uma ferramenta de baixo custo, tá? Você não consegue investir no equipamento completo que demodula, que mostra a imagem, mas você tem uma ferramenta agora que te possibilita deixar seu serviço tão profissional como qualquer outro equipamento, por um preço, muito mais acessível. Bom, então esse é o nosso medidor Zatec, CMC 23TC, nosso medidor de campo aí com 2 padrões, tá? Tanto para o ISDBT, que é a nossa TV digital terrestre aí aberta, nosso UHF, nossa TV digital no Brasil, e o DVB-C aí, que é o padrão mais utilizado aí em TV a cabo, tá? Então é um medidor aí que vem com 1 ano de garantia, tá? 1 ano de garantia aí que a Zatec aí, que a Zap disponibiliza para o seu cliente. Um medidor seguro, um medidor que tem assistência técnica nacional mesmo, tá? A própria Zap, Zatec oferece assistência técnica para o produto, então você não vai ter problemas aí com assistência técnica, com suporte técnico, tá? Tudo isso daí é disponível para o cliente, a gente pensa bastante no cliente aí, não é só comprar o produto, e depois aí como é que fica o pós-venda, quando se precisar de um suporte aí para dificuldades aí em utilização do equipamento. Então se tu tem aí um suporte técnico que pode ser por telefone, por WhatsApp, por videochamada, tá? Só combinar com o pessoal e irão te atender, tá? E assistência técnica. Então, você tem 1 ano de garantia no equipamento. Se você precisar de assistência técnica para esse equipamento, você vai ter um atendimento rápido, tá? Porque é nacional mesmo, na própria empresa. Então, você está totalmente seguro ao comprar um equipamento desse.